se perdeu andando pelas ruas? Então, vamos perguntar sem medo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Faz de Conta. Aqui a gente vê diálogos em espanhol do cotidiano para você saber como responder e interagir com nativos e falar espanhol sem medo. Aqui é o primo Jimmy e no diálogo de hoje a gente vai pedir ajuda por informação, por uma orientação. A gente vai perguntar na rua por orientação ou indicação para chegar no nosso destino, tá bom? Então, vamos lá no nosso diálogo. O diálogo é um diálogo básico intermédio e a gente vai pedir ajuda, tá? Pidiendo ayuda en la calle. Pidiendo ayuda en la calle. Calle é rua, tá bom? Calle é rua. Calle se escreve com dois L's, que seria elle, tá? A gente conhece essa letra como elle. Se escreve, são dois L's, mas se conhece como elle, tá? A gente não fala dos L's, a gente fala elle. Se você escuta alguém falando se escreve com elle, você já sabe que você precisa escrever dois L's, tá bom? Pedindo, pedindo ajuda na rua, tá? Pedindo ajuda na calle. Nosso diálogo tem dois personagens. Um é você, tá? Você quem vai pedir ajuda, vai perguntar, e uma senhora que você encontra na rua, tá bom? Então, o diálogo começa assim. Primeiro, você chega na pessoa, tá? Você vai chegar na senhora, tá bom? Então, vamos lá. Tu, disculpe señora, buenos días, ¿podría ayudarme? La señora responde. A senhora responde. Claro, ¿en qué le puedo ayudar? Mais uma vez. Tú, disculpe señora, buenos días, ¿podría ayudarme? La señora responde. Claro, ¿en qué le puedo ayudar? Você não conhece a pessoa, então você precisa ser formal, formal e educado. Então você chega na pessoa, você fala com licença. Então a mesma coisa aqui, desculpe. E pelo fato de ser uma senhora, você fala senhora. Se fosse um homem, se fosse um senhor, senhor. Se fosse mais jovem, se fosse uma moça, você fala senhorita. E se fosse um moço, um jovem, você fala jovem, tá? No caso, é uma senhora, então você fala desculpe, senhora. Tá? Essa letra aqui a gente conhece como N, tá bom? Um N com um tiozinho, a gente conhece como N. Então a gente fala, tem um som parecido ao NH de você, o seu NH, tá bom? Do português. Então, senhora, desculpe, senhora. Aí você fala buenos dias. Você precisa cumprimentar pelo fato, né? Primeiro que é de manhã, então você fala buenos dias. Se fosse à tarde, buenas tardes. Se fosse à noite, buenas noches, tá? Aqui é de dia, de manhã, então você fala buenos dias, né? E você pergunta, poderia ajudar-me? Poderia, essa palavra aqui, poderia, faz com que a pergunta seja formal, formal e educada, tá? Poderia ajudar-me? Se fosse informal, puedes ayudarme. Só que você não vai falar puedes ayudarme para uma pessoa que você não conhece. Então você fala poderia ajudar-me. Você quer colocar um pouco menos formal. Então você fala poderias ajudar-me. Por exemplo, aqui a gente está falando com uma senhora, tá? Se fosse um senhor, seria igual. Poderia ajudar-me. Mas se fosse uma pessoa mais nova que a gente, um jovem, uma moça, então aí você talvez não precisaria ser tão formal e você pode falar poderias ajudar-me. Do fato de eu colocar um S faz com que a pergunta fique menos formal. Ainda é educada, sim, porém fica um pouco menos formal. Então você perguntaria se fosse, no caso, um jovem, uma moça, você poderia falar poderias ajudar-me, tá bom? Então a senhora, nesse caso, responde claro. Ela também poderia falar, por exemplo, né? Por exemplo, por supuesto. Claro, por supuesto. Claro que sim, ok? Ou também poderia dizer dígame, tá?
Dígame também um jeito formal de falar, em vez de falar, no caso. Dígame seria, pode falar, tá? Dígame. Aí ela pergunta, ¿en qué le puedo ayudar? Ela também está sendo formal. ¿En qué le puedo ayudar? Outras formas, ¿cómo te puedo ayudar? Esse como te puedo ayudar seria ela falando informal, né? Menos formal. Como te puedo ayudar? Tá? Aí vamos no próximo. Aí você, no caso tú, respondes. Aí tú respondes. Estoy buscando la calle San Martín, pero creo que estoy perdido. La señora responde. Sí, conozco esa calle. No te preocupes. Está cerca de aquí. Mais uma vez. Tú, estoy buscando la calle San Martín, pero creo que estoy perdido. La señora responde. Sí, conozco esa calle. No te preocupes. Está cerca de aqui. Tá? Então aqui você está falando o que você está procurando. Buscando seria procurando. Estou procurando a rua, né? Calle lembra que eu falei que calle é rua, tá? Estou procurando la calle San Martín. Né? Estou procurando a rua San Martín. Pero creo que estou perdido. Mas acho, né? Mas acho que estou perdido, tá? Pero creo, né? Mas acho que estou perdido. Aí a senhora, né? Responde, sim, conosco essa calle. Eu conheço essa rua. Fica tranquilo, né? Não te preocupes. Fica tranquilo, fica calmo, não se preocupa, tá bom? Está cerca daqui, né? Fica perto daqui. Está cerca de aqui, tá bom? Vamos no próximo. Aí você, né? Tú preguntas, ¿cómo puedo llegar? La señora responde, siga recto hasta el semáforo. Después gire a la derecha. La calle San Martín está después del parque. Mais uma vez, tú preguntas, ¿cómo puedo llegar? La señora responde, siga recto hasta el semáforo. Después gire a la derecha. La calle San Martín está después del parque. Tá? Então, aqui, toda pergunta em espanhol, perguntas em espanhol, na escrita, você precisa escrever no começo da pergunta o signo de interrogação. Né? No português, você somente escreve no final o signo, né, de interrogação na pergunta, mas no espanhol você precisa colocar também no começo, na escrita. Isso indica para quem estiver lendo que a pergunta está começando, tá bom? Então, você pergunta, como puedo chegar? Né? Como que eu posso chegar até lá? Né? Aí a senhora responde, siga recto hasta el semáforo. Né? Continue, siga, continue reto até o semáforo. Né? Siga recto hasta el semáforo. Depois gire a la derecha. Depois gire à direita, tá? Depois gire à direita. Depois gire a la derecha. La calle San Martín está después del parque. A rua San Martín, né? A rua San Martín fica depois do parque, tá? Próximo. Aí tu perguntas, né? Você pergunta. Tu perguntas, ¿está muy lejos? La señora responde, ¿eh? La señora responde, no, está a unos 5 minutos caminando. Es una vez, tú preguntas, ¿está muy lejos? La señora responde, no, está a unos 5 minutos caminando. No próximo, aquí, você responde, muchas gracias. ¿Sabe si hay una panadería en esa calle? La señora responde, sí, hay una panadería grande en la esquina. Es fácil de encontrar. Mais uma vez, tú dices, você diz, muchas gracias. ¿Sabe si hay una panadería en esa calle? La señora responde, sí, hay una panadería grande en la esquina. Es fácil de encontrar. Aqui você está agradecendo. Muchas gracias. Que seria muito obrigado. Muchas gracias. ¿Sabe si hay una panadería en esa calle? Aquí você está perguntando
se tem uma padaria naquela rua, essa calle. Se fosse esta calle, seria nesta rua. Essa calle seria nessa rua, tá bom? Sabe se há. Do fato de colocar sabe se, tá? Sabe se, do fato de você colocar sabe se, quer dizer que essa pergunta aqui está sendo formal, tá? Porque você pode colocar simple, pode perguntar simplesmente: há uma panaderia nessa calle? Ou você está sendo direto. Mas esse sabe se está eh, suavizando a pergunta, entendeu? Você está perguntando de um jeito mais suave. ¿Sabe si hay una panadería en esa calle? Ou independentemente da pergunta, sabe si tarará, tarará? Sabe si passa o ônibus naquela rua, por exemplo? Sabe si, tá? Essa sabe si faz com que a pergunta fique mais agradável, tá bom? Então, aí a senhora responde, né? A senhora responde, sí, hay una panadería grande en la esquina, tá? Eu esqueci de falar que panadería seria padaria, tá bom? Panadería, panadería. Grande en la esquina, né? Grande na esquina. Es fácil de encontrar. É fácil de achar ou de encontrar, tá? Es fácil de encontrar. Próximo, tú respondes, perfecto. Gracias por la información. A senhora responde, de nada. Que tenga buen día. Mais uma vez, tú respondes, né? Tú dices, perfecto. Gracias por la información. Y la señora responde, de nada. Que tenga buen día. Tá? Aqui você falou perfeito. Perfeito seria perfeito. Gracias por la información. Obrigado pela informação. Tá? E a senhora responde, de nada. Outro jeito também pode ser, não há de quê. De nada, não há de quê. Eu já escutei até, não há por onde, tá? Mas de nada é o básico, o clássico, né? Não tem de quê, né? De nada. Se bem que não tem de quê seria não há de quê, tá? Mas de nada é mesmo do mesmo jeito, de nada, né? E ela complementa com dizendo que tenha buen dia. Tem lugares que vão falar, podem falar que tenha buenos dias, ou simplesmente buenos dias. De nada, buenos dias. Aqui ela falou de que tenha buen dia. Correto, tá bom? Está correto. Das duas formas é correto. Né? Que tenha buen dia ou simplesmente buenos dias, tá bom? E você finaliza, buen dia a usted también. ¿Eh? O buenos días a usted también. Gracias otra vez. Hasta luego. ¿Eh? Más una vez. Buen día a usted también. Gracias outra vez. Hasta luego. Tá? Aqui você foi respeitoso, respondendo o bom dia das que a senhora falou, né? Você falou bom dia ou buenos dias a usted também. Usted é você de um jeito formal, tá? Bom dia a usted também. Se fosse informal, por exemplo, se fosse para um jovem, imagina que você é um senhor ou uma senhora, né? Digamos que você é um senhor ou uma senhora. Então você fala e você perguntou para um moço, uma moça, um jovem ou uma senhorita. Então você pode falar, né? Pelo fato de ser uma pessoa mais velha, você pode falar buen dia ou buenos dias a ti também, tá? No caso, aí seria a ti, tá? É um jeito informal, tá? Buen dia a ti também, mas aqui seria buen dia a usted também. E é correto, tá? Independentemente se for mais jovem, ou se você falar a usted também, é correto, tá bom? Gracias outra vez, você está sendo grato pela segunda vez. Gracias outra vez. Hasta luego, né? Até logo. Mesmo que um desconhecido, do fato de falar hasta luego é um jeito educado de que, quem sabe, a gente possa se encontrar algum dia, tá bom? Ficaram dúvidas? Você conseguiu entender bem o diálogo? Se ficou alguma dúvida, escreva nos comentários e eu vou fazer o meu melhor para poder responder todas as suas dúvidas. Se você tiver alguma sugestão sobre algum diálogo ou alguma sugestão que possa te ajudar da melhor forma, também estou aberto a toda sugestão, tá bom?
Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Esses quadros de faz de conta são muito bons para você aprender com diálogos simples, eh, diálogos que podem acontecer com você, que podem acontecer comigo, com qualquer um de nós, tá bom? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.